nosso Senhor Jesus, ao Espírito Santo, e em seguida nós podemos sim iniciar. E eu não sei quanto tempo vai durar esse momento, onde nós vamos estar aqui conversando um pouco, falando um pouco sobre a palavra, mas eu creio que vai ser o suficiente para Deus falar aquilo que Ele tem de falar. Se for poucos minutos, amém. Se não for, amém. Da mesma forma, a vontade de Deus deve ser feita em todos os momentos. Ultimamente, a gente tem visto várias notícias, a gente tem ouvido várias notícias que falam não só sobre o mundo, né, no sentido geral, mas que também tem incluído igreja, tem incluído doutrinas, tem incluído... a gente sabe o que está acontecendo no Oriente Médio, a gente sabe o que tem acontecido de situações de violência, a gente sabe, né? E não é novidade para todos que têm participado desse mundo, que têm participado das coisas dessa terra, não como aquele que está ligado àquilo que acontece, por participar, por se unir, mas por aquele que observa, né? Por aqueles que têm vivido nessa terra e ainda, né? Tem que ver tudo isso que tem acontecido, porque não tem como sair do mundo, não tem como sair dessa terra, não tem como se livrar daquilo que está acontecendo. Então, aquilo que nós temos observado, muitas vezes tem nos afligido, tem tirado um tanto a nossa paz, tem nos feito refletir sobre onde é que esse mundo vai chegar, onde é que esse mundo vai, enfim, qual é o fim que vai ter, e nós sabemos disso, né? Nós sabemos o fim que vai ter, porém, a cada dia que passa as coisas se agravam, a cada dia que passa o cenário ele fica caótico, ele fica crítico, né? Nós vemos que o cenário com relação à igreja, ele não está bom, o cenário com relação ao mundo, ele não está bom, o cenário com relação a, digamos, a doutrina, a verdade, ela não está boa, e nós vemos que o mundo, na verdade, ele está sendo preparado para eventos grandiosos. Um evento que nós esperamos e aguardamos é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio uma vez, né, para manifestar a palavra, para trazer salvação, reconciliação, perdão de pecados, mas em seguida, né, agora nesse tempo nós cremos, ele virá para buscar aqueles que creram, aqueles que verdadeiramente se santificaram, se separaram para a sua vinda e aguarda, né, a sua chegada, o seu retorno. Então, nós compreendemos que haverá esse retorno de Cristo, não temos como escapar, não temos como fugir, não temos como adiar, não temos como anular, só temos que esperar. De todas as formas, nós só temos que esperar. Porém, existem outras situações que têm acontecido na Terra. Entre elas, a preparação da Terra também para a chegada do Anticristo. Nós sabemos que o inimigo ele é imitador, né? Ele é imitador daquilo que vem de Deus. No entanto, que ele se opõe a tudo que é de Deus, objeto de Deus, não só por ele ser inimigo de Deus, mas ele é imitador. É engraçado que ele se opõe, mas ele age em cima daquilo que o Senhor criou, em cima daquilo que o Senhor tem feito para abençoar. Ele quer copiar para tentar enganar. E ele tem enganado a muitos. E em um momento de oração, o Espírito Santo falou ao meu coração algo maravilhoso, algo que eu passei a refletir sobre isso, jamais eu esqueci, e eu creio que veio dele, e eu espero que cada um dos irmãos que estejam ouvindo, que tenha discernimento espiritual, que tenha intimidade com Deus, possa julgar essas palavras, né, retamente, de acordo com o Espírito Santo de Deus. Aquele que fala pelo Espírito, o Espírito Santo que está nessa pessoa, nesse irmão, vai testificar da verdade ou afirmar ser uma mentira. Então, cada um é livre para julgar,
cada um é livre para compreender e assim, né, orar em cima disso. Fique à vontade. E nesse momento de oração, o Espírito Santo falou da seguinte forma: a igreja, ela pensa que esse cenário que está no mundo é as trevas, é o inimigo avançando. Só que na verdade não é. A igreja, na verdade, ela tem esquecido do poder de Deus. Ela tem esquecido das obras gloriosas de Deus. E em que sentido eu estou falando isso? O Espírito Santo ele vai concluir e ele diz que na verdade é o poder de Deus que está sendo manifestado, que está operando e está dando forma a todas as coisas. É interessante que a gente espera e a gente até entende que o poder de Deus ele pode vir sim de uma forma que venha até mesmo machucar, ferir a terra, para que venha acontecer restauração. E é exatamente nesse sentido que o Espírito Santo falou. O que ele disse? Para que haja uma construção de um novo céu e uma nova terra, é necessário que a velha passe. Para se haver avivamento, é necessário que seja derrubado, né? Todo aquele muro, toda aquela barreira seja destruído para que haja avivamento. E nós podemos entender que o cenário desse mundo, que tudo que nós temos ouvido, visto, presenciado, tem, na verdade, mostrado características que são malignas. Mas o que a gente muitas vezes não lembra, né? Às vezes a gente lê ali, vai vindamente, mas em determinados momentos a gente acaba esquecendo que para ver um novo templo foi necessário destruir aquele anterior. Para se haver uma nova Jerusalém foi necessário destruir aquela que havia sido primeiramente construída. Então, esses são exemplos simples. E em nossa vida, para que haja um vinho novo, é necessário que o velho seja anulado. Então, nós podemos compreender que, ao que os olhos da igreja pode parecer o inimigo avançando, para Deus é ele pondo a mão e dando forma, destruindo, abatendo, derrubando. Ele é dono de tudo isso, ele faz conforme ele quer. Ele tem feito tudo isso para criar um novo céu e uma nova terra. Nós sabemos que os poderes do céu serão abalados. Nós sabemos que a terra ela será sacudida, né? Ela será sacudida. E nós já temos visto isso. E não é o inimigo, na verdade é Deus mexendo na terra, é Deus mexendo, anunciando profecias, é Deus mexendo, anunciando aos incrédulos que a vinda dele está iminente, a profetas pregando, a profetas anunciando a volta de Jesus. E dentre esses anúncios, há o anúncio de que haverá fome, haverá guerra, haverá pestes, haverá tudo isso que nós conhecemos biblicamente. E nesse cenário, o Senhor opera, Ele vai operando, Ele vai dando forma àquilo que está sendo anunciado. Porque, na verdade, o que estamos falando é algo que Ele já projetou para que viesse a acontecer. Então, nessa terra, nós não podemos dar crédito ao inimigo, dizer que é ele que está mexendo, que é ele que está avançando, que as trevas estão avançando. Não, nós temos que entender que é o nosso Deus que está operando, é o nosso Deus que está refazendo todas as coisas, é o nosso Deus que está mexendo na terra. Ela está gemendo, porque o Senhor está mexendo nela, para que ela venha anunciar que o Jesus, o Messias, ele breve chegará, ele breve retornará. Aleluias, isso é motivo de alegria. Cada profecia que acontece, cada sinal nessa terra que acontece, é um aviso do Senhor para os incrédulos, para aqueles que ouviram a palavra e ainda não creram. E eles, através da voz profética aqui na terra, do homem e da mulher de Deus, ou das crianças que anunciarão a vinda do Senhor, eles ouvindo isso, eles vendo o que está acontecendo na terra, eles crerão, porque não é só palavras, há sinais de que aquilo está se cumprindo, porque o verdadeiro profeta, ele fala e acontece.
Então nós podemos compreender que é o Senhor quem está dando forma a tudo isso. Está breve, muito breve, está próximo, muito próximo o retorno de Jesus, próximo, muito próximo a vinda dele, e é isso que ele está fazendo. Ele está movendo os céus e terras, ele está preparando para o seu retorno, e ele precisa mexer na terra, ele precisa mexer para separar, ele precisa mexer para estabelecer, ele precisa mexer para alertar, para acordar aqueles que estão dormindo. É necessário que isso aconteça. É necessário que haja essa desordem, esse caos, para que haja uma nova reconstrução. É necessário que a terra seja destruída para dar início a outra nova terra. Uma terra que nós sabemos que verdadeiramente vem do céu, vem do alto, vem reconstruída pelo próprio Deus, uma terra que não passará, uma nova Jerusalém que não passará. Então, a nossa fé, independente do que aconteça nessa terra, ela tem que estar em Cristo, ela tem que estar firmada no Senhor. Independente se o Senhor venha hoje, ele venha daqui a 20 dias, ele venha daqui a 1 ano, ele venha daqui a 300 anos, a nossa fé deve permanecer inabalável, a nossa fé deve permanecer firme, ela deve permanecer pautada na palavra, na confiança no Senhor. Nós não podemos esmorecer, desfalecer pelo que nós temos visto, pelas doutrinas malignas que têm rodeado nossa mente, porque o inimigo ele quer tentar a todas as formas nos confundir, fazer com que venhamos perder a fé, fazer com que venhamos desanimar. Então ele tenta montar um cenário, ele tenta culpar um, ele tenta culpar outro. Ele tenta mostrar que Deus não está agindo, ele tenta mostrar que ele está avançando, só que na verdade nós temos que ter um alvo, ter um foco. Quando nós temos um foco, nós não desviamos. Se eu tenho um foco em Cristo, eu não vou me desviar, não vou dar ouvidos àquilo que está fora de Cristo, eu não vou dar ouvidos àquilo que está distante da realidade que eu estou focado. Então, o que o inimigo tenta fazer, o poder que ele tem, é tentar nos enganar, é tentar fazer com que venhamos esmorecer na fé. Se ele alcança isso, ele venceu, entre aspas, essa batalha, porque ele vai poder agir, ele vai ter abertura para agir e, de uma certa forma, até fazer com que venhamos morrer na fé, se permanecermos nesse sentido. Então, nós precisamos confiar no Senhor, não olhar para nós, não olhar para a nossa capacidade, não olhar para a capacidade do governo, não olhar para a capacidade do homem, não olhar para a capacidade dessa terra, mas olhar para o Senhor. Ele é o nosso foco, ele é o objetivo de nossas vidas. O nosso único objetivo é manter nossa vida firmada no Senhor, é mantermos a santidade nas mãos do Senhor, né? Nossa vida nas mãos deles e assim a nossa santidade na mão do Senhor. Então, nós podemos vencer, nós podemos ver esse sobrenatural acontecendo. Que tipo de sobrenatural? O avivamento. Está sendo anunciado avivamento, o Senhor prometeu o avivamento, o Senhor anunciou profeticamente através dos seus servos que haveria sim avivamento, e nós podemos viver isso, nós podemos alcançar isso, mas também é necessário que haja uma reconstrução. É necessário que haja um mover, é necessário que seja derrubado aquilo que impede o avivamento, a incredulidade, a frieza. É necessário que seja removido, né, a barreira que impede o sobrenatural. E para isso, as igrejas serão sacudidas, povos, línguas e nações que têm Cristo como seu Senhor, que tem como base a fé cristã, a palavra de Deus, eles serão sacudidos. O avivamento ele não acontece em um único bloco, com um único grupo de pessoas. O avivamento é geral, o avivamento é em toda a terra, em todos os lugares que houver 1 ou 2 ou 3 ou mais que estiverem focados no Senhor, que estiverem crendo no Senhor, aguardando sua vinda, com as lâmpadas acesas, eles receberão o avivamento. Seja aqueles que já estão
vivendo a verdade, já estão unidos a Cristo, ou seja, aqueles que ainda estão fraquejando, mas que serão levantados, que serão acordados para a glória de Deus, né, serem revestidos de poder. Então nós precisamos entender que a nossa vida, ela é baseada na fé. Nós não vivemos mais pelo que vemos, nós não vivemos mais pelo que nós observamos, pelo noticiário da televisão, pelo noticiário do rádio. Nós vivemos pelo que o Senhor nos ensina, pelas palavras do Senhor que conduz a nossa vida. Nós vivemos por isso. Nós vivemos pelo que o Senhor tem nos instruído. É somente a Ele que nós devemos ouvir. É somente nele que está a nossa salvação. É somente nele que está o nosso refúgio, a nossa fortaleza, os livramentos. É somente nele. É só nele que encontramos verdadeiramente a eternidade. Então, o nosso foco deve ser isso. O nosso foco não deve ser aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Se a gente se distrair como a semente, a gente vai ser sufocado. Aquela semente que o semeador saiu a semear e ela caiu, né, na terra fértil, ela caiu entre pedras, caiu entre espinhos, enfim, todas elas foram sufocadas, não conseguiram alcançar raízes, somente a que caiu em terra boa, que conseguiu produzir frutos, né? Então nós vemos que se a gente se distrair com as coisas ao nosso redor, e o inimigo é expert nisso, de tentar nos destruir, de armar cilada para que a gente venha se distrair, a gente vai acabar sendo sufocado. A palavra que está no nosso coração, ela vai ser sufocada. Os princípios, a verdade, a confiança, a fé, ela vai ser sufocada por conta daquilo que a gente tem consumido, que não é para ser consumido, daquilo que a gente tem buscado, que não é para ser buscado. Então a verdade, ela vai se apagando, e o inimigo, sim, nesse sentido, ele avança. Nesse sentido, ele vai ganhando força. Mas nós sabemos que a nossa convicção, ela é cristã. A nossa convicção não é uma inverdade. A convicção, ela é real de que Cristo morreu, Cristo ressuscitou, de que Cristo voltará, de que a palavra é verdadeira, de que o Espírito Santo é real, de que tudo aquilo que ele falou vai se cumprir. Essa é a nossa convicção. E é ela que vai nos sustentar. Se a gente perder essa convicção, nós perderemos o caminho, nós nos perderemos do alvo, nós nos perderemos da eternidade. Então é necessário que venhamos viver a vontade do Senhor, que venhamos priorizar aquilo que o Senhor nos ensina a priorizar a sua palavra, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, amar, nos esforçar para viver, para seguir a palavra de Deus, porque o reino de Deus, ele é esforço, o reino de Deus, ele é renúncia, o reino de Deus não é fácil viver, é preciso que você lute, é preciso que você ore, é preciso que você bata, é preciso que você clame, é preciso que você chore, é preciso que você sofra até o sangue, se assim for preciso, como diz Hebreus. É nesse sentido que a nossa vida deve caminhar. Se nós formos fracos, se nós estamos fracassando hoje em pequenas situações, nós não suportaremos a vinda de Cristo, porque Sofonias e tantos outros profetas, ele vai nos dizer que esse dia é dia de rebate, é dia de trevas, é dia de agonia, é dia de pranto, é dia de... nós vemos que é um dia de trevas. Se a gente não suporta enquanto a luz ainda está aqui, enquanto a luz ainda há diante dos nossos olhos, onde a gente não tropeça porque ela está ali brilhando, quando vier esse dia de trevas, quem está fraco, como vai se reerguer? Como vai começar a caminhar? Como vai lutar? Como vai permanecer de pé? Só que o alerta do Senhor é para hoje. É hoje que o Senhor nos chama a ser fortalecido. É hoje que o Senhor nos chama a se levantar. É hoje que o Senhor nos chama a obedecer, a perseverar, a praticar os princípios, a andar em santidade, a ouvir a voz do Senhor. É hoje porque é uma preparação para o amanhã.
Se hoje eu me sujeitar à verdade, à palavra, à doutrina que Cristo tem me ensinado, que o Espírito Santo tem me ensinado, amanhã eu vou estar fortalecido e as trevas não me alcançarão. Pelo contrário, a luz que está em mim vai brilhar. Mas se eu hoje fracassar, se eu hoje me deixar levar, se eu hoje me deixar distrair pelo sistema, pelo curso desse mundo, como eu vou estar de pé amanhã? Como eu vou permanecer firme quando todas as coisas estiverem acontecendo? E já começou. Então, nosso alvo é Cristo. Firme Cristo no seu coração. Não deixe que ele saia dali por nada. Não deixe que apague a palavra dele do seu coração. Não deixe que as coisas ao seu redor te frustrem a ponto de você desanimar e querer desistir da fé, de parar de perseverar, parar de buscar Deus, parar de ouvir a voz do Senhor. Não permita que isso venha alcançar o seu espírito. Pelo contrário, fortaleça-se cada vez mais. Busque cada vez mais. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é puro, purifique-se mais. Essa é a ordem que o Senhor tem nos dado. É uma ordem de partir para a guerra. Ele nos chamou para guerrear. Ele diz: eu não vim trazer paz à terra. Eu vim para incendiar, eu vim para sacudir essa terra. E essa revolução que está acontecendo é porque vai em breve, e eu creio que já está havendo, mas em breve nossos olhos verão a reconstrução, o avivamento, os princípios cristãos saltando nessa terra. Seja por uma porção pequena, eu não sei quantos. O Senhor mostra que nós devemos buscar pela porta estreita, que nós devemos buscar pela santidade, e esse caminho é difícil. Eu não sei se é uma porção pequena que vai ser salva, eu não sei se é uma porção grande, uma porção média, mas seja o que for, nós temos que aguardar, nós temos que renunciar hoje, viver hoje para Cristo, como se Ele fosse retornar hoje, para que nós possamos garantir a nossa vida no Senhor. Essa construção é a cada dia. Essa construção cada tijolinho que nós vamos colocando, que vai formando um caráter de Cristo, a aprovação de Cristo, os princípios de Cristo, a verdade de Cristo. E assim nós nos tornaremos grandes, perfeitos no Senhor, na glória, nós cremos, mas nos tornaremos perfeitos. Mas é necessário que nós venhamos estar alerta para que esse avivamento nos alcance. Para que esse avivamento venha e tome o nosso ser, nós precisamos nos preparar hoje para isso. Nós precisamos imergir hoje nisso. Buscar esse espírito de obediência, de santidade, para que lá na frente nós venhamos manifestar aquilo que nós vivemos e buscamos no hoje. Amém? Então, esse é o nosso foco. Essa é a verdade que deve estar em nosso coração. Não é olhar para o que está acontecendo na terra. É olhar para o que está acontecendo em nosso ser, através da palavra de Deus. Nós estamos sendo refeitos. Nós estamos, como povo de Deus, como igreja do Senhor, sendo preparados para a vinda do Messias. Aleluia! Se você não tem noção do que é isso, eu oro para que Deus te alcance e você venha entender o que é isso. Você venha entender o que é essa preparação e o que é o retorno de Cristo. Mas nós estamos sendo preparados para essa obra magnífica e nada mais importa. Nada mais importa. Todas as coisas dessa terra vai passar. Todas as coisas materiais aqui vai passar. A nossa própria carne, ela vai passar. O que importa é o nosso espírito. O que importa é aonde estaremos depois dessa vida. O que importa é a nossa dedicação no hoje para sermos no amanhã um corpo glorificado e vivermos eternamente com o nosso Cristo, com o Messias prometido. Então, o nosso alvo estamos sendo preparados para a vinda de Jesus. A terra está sendo preparada para a vinda do anticristo, mas a igreja está sendo preparada para o retorno do Messias. Então, como igreja, se levante, busque a santidade, busque poder,
Busque pela presença gloriosa de Deus. Busque. Quando eu falo busque poder, todo o poder, todas as bênçãos espirituais já foram liberadas sobre nós, sobre aqueles que creem, que aceitaram Jesus, confessaram como seu Senhor e Salvador e caminham na palavra, caminham pelo Espírito Santo de Deus. Todas as bênçãos já vieram, porém alguns se perdem disso, se perdem do poder, e é preciso que eles venham começar a aplicar, a pôr em prática o poder que foi liberado. Quando eu falo buscar, eu estou dizendo põe em prática o poder que foi liberado. Coloque a sua vista, coloque diante de ti aquilo que o Senhor já derramou sobre você. Amém? Então, essa é a realidade do que estamos vivendo hoje. O mundo vai passar e ele está sendo preparado para passar. Ele está sendo preparado para ser destruído junto com os ímpios, junto com o anticristo, junto com aqueles que não creram na verdade, mas amaram a mentira. Mas a igreja está sendo preparada para um avivamento, para o retorno glorioso de Cristo e para a glória eterna. Que seja isso suficiente para você viver sua vida no Senhor. Que seja isso suficiente para você se desfocar de tudo aquilo que tira a sua atenção de Deus. Que seja isso suficiente para que você venha guardar o seu coração, guardar a sua mente, guardar seus olhos, guardar os seus sentidos no Senhor. Isso é suficiente. Imagina, quando Jesus voltar, ele vai haver prestação de contas. Quando Jesus voltar, vai haver um mover tremendo nessa terra. E você quer estar de qual lado? Daquele que vai subir com o Senhor, daquele que vai experimentar da mão, do braço forte do Senhor, com justiça, com ira, com juízo. Que lado você quer estar? Se você quer estar com Cristo, subir com Ele na glória, né, e viver a eternidade, você tem que se preparar hoje. Você tem que caminhar hoje com Ele, seguir a Jesus hoje, andar nos caminhos da retidão hoje, fazer uma decisão definitiva da sua vida hoje, não é amanhã. Amanhã pode ser muito tarde, como diz o hino da harpa, pode ser tarde. Amanhã pode não haver esse amanhã. Amanhã pode não haver tempo para isso. Nós sabemos que o amanhã pertence ao Senhor. Nós sabemos que Ele já tem suportado o pecado das gerações e gerações e gerações até hoje. Ele tem suportado por causa dos escolhidos. Quando eu falo escolhidos, eu estou falando daqueles que creram em Jesus, daqueles que receberam da promessa e estão sendo ainda separados e preparados para a vinda do Senhor. Então ele suporta o pecado por causa desses, por causa da sua promessa. E a sua promessa é a vinda, né, de Cristo, a vinda da porta aberta, da salvação, da reconciliação através de Cristo Jesus. Essa foi a promessa do Espírito Santo que nos levaria até o Pai. E é por causa disso que Jesus não veio ainda. Profeticamente ele não descumpre sua palavra, ele tem um tempo determinado para todas as coisas. E esse tempo está chegando, não chegou, mas está chegando de ele vir e buscar aqueles que aguardaram a salvação, daqueles que guardaram o coração no Senhor, daqueles que guardaram os princípios da palavra, que se fizeram servos do Senhor, que verdadeiramente honraram a Deus. Então, nós estamos vivendo essa luta constante. Todos os dias nós vivemos isso, do inimigo tentar militar e apagar a nossa fé, apagar os princípios da palavra, apagar o entendimento, apagar a comunhão, mas nós somos mais fortes. Nós somos fortes no Senhor, nós temos um espírito ousado, nós temos um espírito que sonda todas as coisas, que nos dá discernimento daquilo que não podemos ver. Nós temos ferramentas poderosíssimas, nós temos a palavra de Deus, nós temos livre acesso ao Pai, nós podemos conversar com o Pai um momento em que nós quisermos. Então, diante disso, não há dificuldade para vencermos. Nós temos que estar vigilantes. Nós temos que estar como atalaias, em vigia constante. Nós devemos estar com os nossos sentidos abertos para entender o que está acontecendo ao nosso redor,
por meio do Espírito Santo e não se perder nas distrações, porque só Ele pode nos alertar. Só Ele pode nos direcionar à sua verdade, só Ele pode confortar o nosso coração, só Ele pode dizer: Vanessa, siga tal caminho, porque esse caminho aqui é o que eu preparei, e não olhe para esse aqui, por mais que seja assim, 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 não olhe para esse aqui vai te distrair, então vai nesse. Só o Espírito Santo pode nos conduzir, só Ele pode nos alertar, só Ele pode nos instruir de uma forma que venhamos conseguir escapar das tentações, das ciladas, das armadilhas, das setas que o inimigo tem lançado para tentar nos alcançar. Nós temos todas as ferramentas para isso. Nós somos guerreiros. O Senhor nos chamou a guerrear. O Senhor nos chamou a lutar. O Senhor nos deu armaduras para que venhamos lutar. O Senhor nos deu a palavra como a espada, nos deu o capacete da salvação, o coraça da justiça. Ele disse: vista-se e se prepare, porque é guerra. É guerra. Não é o momento de se deleitar, de descansar em pastos verdejantes. Não. Os pastos verdejantes virão na glória. Só lá que esse trabalho aqui vai cessar, só lá que essa labuta aqui vai cessar. Até lá, nós precisamos vestir a armadura, nós precisamos puxar, desembainhar a espada, nós precisamos se vestir sim como um soldado guerreiro e ir para a luta. Um soldado covarde, ele não vence, mas um soldado que é bom, que ele verdadeiramente, ele é preparado, ele vai para a linha de frente, ele honra o seu exército, ele honra o nome da nação que ele está ali representando e ele volta com a vitória. Ele tem habilidade, ele tem experiência, ele sabe guerrear, ele sabe usar as armas corretas, ele sabe recuar quando é necessário, ele sabe. E as experiências dele foi no campo de batalha. As experiências dele foi na prática. E nós hoje estamos sendo convocados. Nós estamos sendo chamados a essa guerra. É uma guerra espiritual. A nossa luta é em oração, é em jejum, é em consagração, é em renúncia. A nossa luta é buscando a Deus, é confiando no Senhor, é vestindo-se da salvação, da pureza, da santidade. Quando nós estamos nos vestindo disso, nós estamos guerreando automaticamente contra as trevas, contra o mundo, contra aquilo que vem ao nosso encontro. Então saiba que você é forte, saiba que você pode vencer, e você vai vencer se colocar Cristo à frente. Não tem campanhas, não tem águas, não tem nada que te faça vencer a não ser a sua posição, o seu alvo. Se você tem um alvo e fixar nesse alvo, você vence. Para você fixar nesse alvo, você precisa guerrear. Não vai ser fácil você manter o foco no alvo, é por isso que há batalhas. Não vai ser fácil você resguardar a sua vida do caminho da impureza, da imoralidade, da perversidade, é por isso que você vai guerrear. Mas quando você tem um alvo, você não vê nada à sua frente, nenhum obstáculo. Pelo contrário, você pega tudo que você tem, você pega as armaduras, os objetos que você tem para guerrear, e você vai lutar e tirar todos os obstáculos para que você alcance aquele alvo. Então seja determinado, seja ousado, seja firme no que o Senhor te chamou. Eu sei que houve um chamado no seu coração, então seja firme nisso. Tenha esse alvo por algo que centralize todo o teu desejo. Então, fazendo assim, você não vai ver nenhuma dificuldade. E se você ver, você vai lutar e tirar ela do meio para que o alvo continue sempre ali, firme diante dos seus olhos. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa trabalhar profundamente no seu coração. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer em nossa geração.
Eu creio que há um mover poderoso em nossa geração, que nós seremos visitados, tomados pela glória de Deus, nós sentiremos o poder do alto fluindo em nosso ser, nós veremos isso, nós veremos coisas grandes, também veremos nessa terra, também veremos ao nosso redor aqui, aquilo que foi prometido e profetizado, mas que isso não nos assuste, mas que, pelo contrário, nos encoraje a perseverar mais e mais. Quanto mais o mundo mostra o seu cenário, mais nós vemos a vinda de Cristo mais próximo. Que a esperança não saia do seu coração. A fé, a perseverança e o amor possa estar totalmente ligado ao teu espírito, não só hoje, mas para todo sempre. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém?